Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro escolhido por vocês com 56% dos votos foi a Prole Estelar. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho aqui para quem gosta de RPG das antigas. O RPG Old School Essentials, que foi o primeiro produto da nossa editora, já está disponível em pronta entrega no nosso site. Então, se você não conseguiu garantir o seu no financiamento coletivo e está querendo jogar um RPG das antigas, segue o link que você já pode agora comprar e chega rapidinho na sua casa. Links para compra estão na descrição do vídeo. Então vamos finalmente falar da Prole Estelar. Que criatura é essa? Bom, na verdade, não é uma única criatura. A Prole Estelar é, na verdade, uma família de monstros bem sinistros, aberrações vindas do espaço. Uma Prole Estelar normalmente é um emissário, um arauto de algo muito pior que está por vir, quem sabe no futuro. Eles são, digamos, os batedores de entidades malignas super antigas, conhecidos como os males antigos. Alguns desses males antigos são entidades que surgiram num plano de realidade completamente alienígena para a mente humana, chamado de reino distante ou reinos distantes, que é uma dimensão insana, né, onde muitas dessas aberrações surgem, né? Foi onde surgiram os observadores, né, os beholders, os mind flayers, né, os elitides, ou devoradores de mente, ou devoradores de intelecto também. E aí da onde surgem todas essas aberrações e alguns desses males antigos vieram de lá. Mas existem males antigos que surgiram em outras dimensões, outras realidades e outras que até já foram deuses de cenários de campanha famosos, como Tarisdun, o deus acorrentado, que hoje é considerado também um mal antigo. O que essas criaturas todas têm em comum, na verdade, é que elas são muito poderosas, mas elas estão aprisionadas de alguma forma, ou numa realidade paralela, num mundo upside down, ou alguma coisa assim. E de lá elas podem apenas influenciar os mortais do plano material, até o dia em que ela conseguir se libertar e devorar a própria realidade. O livro Mordenkainen apresenta monstros do multiverso, traz algumas espécies de prole estelar e também traz alguns exemplos de males anciões, né, esses males antigos, que você pode colocar no seu jogo, incluindo cada um deles dá um pequeno poder aí para um bruxo. Eles podem ser inclusive patronos de bruxos na sua mesa. E eles trazem 5 exemplos. O primeiro é Atropos, o mundo natimorto, que é nada mais nada menos que um planeta vivo, na verdade um planeta morto-vivo, né, um planetoide coberto de mortos-vivos que dizem que foi criado a partir do líquido amniótico de um deus da morte que foi morto. Uma parada meio agressiva, assim. O outro que aparece é Boren, do Lago de Lama, que é uma entidade tipo o monstro do pântano, assim, só que em vez de ser coberto de vegetação, ele é coberto de lama. Outro que aparece é Hask, a voz de Argut, uma entidade antiga que aproveitou a morte de uma outra entidade, que é o Argut, né, que era um verme gigante, e ele parasitou o cadáver desse verme, então ele é como se fosse um pequeno apêndice num gigantesco verme morto que é animado por magia psíquica. O quarto exemplo é o que eu já citei, o Tarisdun, o deus acorrentado, que era um deus que foi responsável pela criação do abismo. E por isso ele foi banido por todos os outros deuses a viver o resto da eternidade numa dimensão prisional. E lá ele enlouqueceu mais do que ele já era louco, né? Então por isso ele hoje é considerado um mal antigo também. E por último, o último exemplo é Tirantraxus, uma entidade que consegue possuir qualquer outra criatura e era conhecida por possuir inclusive dragões. E quando a criatura é possuída por ele, ela ainda ganha uma aura de fogo, por isso que é conhecido como Tirantraxus o Flamejante. Bom, daria para fazer um vídeo inteiro só sobre os males antigos, mas o assunto de hoje é, na verdade, a prole estelar, né, que são os batedores dessas criaturas antigas. Bom, e uma das teorias é que essas criaturas, desses batedores, emissários desses males antigos, chegam até o mundo através de cometas, né? Eles vão ali no rastro de um cometa e ou caem acidentalmente num planeta ou são até guiados
por cultistas insanos dos males antigos que, com as orações deles, lendo livros proibidos ali, fazendo cânticos macabros, acabam guiando um cometa ou guiando, né, um meteorito a cair no plano material, né, no mundo, no caso. E desse choque desse meteoro surgem essas criaturas, né, que estão lá dentro das rochas destruídas agora do meteorito. Bom, e o primeiro tipo de prole estelar que nós vamos falar são os emissários, que apareceram no Guia de Van Richten para Ravenloft, que é um livro que já está disponível em português e tem links na descrição para você comprar para o link de afiliados aqui do canal. Bom, os emissários são criaturas meio metamorfas que foram, né, que chegam até o mundo para causar um máximo de caos. Eles se infiltram na sociedade porque eles têm um poder muito forte que é a metamorfose real. Eles podem ver qualquer criatura e se transformar numa cópia geneticamente idêntica dela. E elas têm inteligência incrível, elas têm 25 de inteligência e sabem falar todos os idiomas do multiverso. Então eles são ótimos infiltradores, espiões, assassinos e usam, né, esse conhecimento que eles têm do cosmos e também essa inteligência absurda para aos poucos minar toda a confiança da sociedade na ordem. Eles vão se infiltrar, né, na sociedade, cometer ali assassinatos, sabotagens, todo tipo de ato nocivo que vai causar paranoia social e fazer com que as pessoas saiam, né, da civilização e entrem na completa barbárie. Esse é o objetivo do emissário, deixar o mundo insano, que é como se fosse uma terraplanagem que eles fazem para a chegada do grande mestre deles, que é um mal antigo, que quando chegar no mundo já vai ter um mundo completamente fragmentado, só com pessoas loucas, né, com uma energia caótica predominante. E se você já assistiu o filme de horror O Enigma de Outro Mundo, é exatamente o mesmo tipo de criatura que estamos falando aqui, né? É uma gosma, né, meio bípede assim, que consegue assumir várias formas, né, tanto de outras pessoas, quanto de animais, quanto de qualquer criatura que esteja disponível aí no seu mundo de aventura. Então ela pode, né, virar um ratinho para fugir de alguém que está perseguindo ele, se esconder nos esgotos, ou ela pode até se passar por algum xerife, alguém importante na cidade, né, e comandar a execução de várias pessoas assim, como se fosse nada, e causando todo esse estresse social. Ele também pode, né, se passar por pessoas comuns, né, camponeses ali, e virar uma espécie de serial killer, né, virar um Jack o Estripador da região, cometendo vários crimes bárbaros em sequência, fazendo com que as pessoas tenham uma paranoia, né, para descobrir quem é o assassino que está fazendo isso e fazer irmão lutar contra irmão e coisas assim, né, fazer a sociedade colapsar em paranoia. E existem duas variáveis dessa criatura, né, da prole estelar emissária, né, que é a prole estelar emissário inferior e superior. Mas o inferior não deixa esse nome te enganar. A prole estelar inferior já é uma criatura que é para ser chefão de campanha, que é um monstro de nível de desafio 19. Bom, ela tem classe de armadura 19, o que é muito difícil de acertar, e mais de 240 pontos de vida. Então é realmente um chefão de campanha. E é uma criatura que é tão forte que possui inclusive ações lendárias. E além dos ataques físicos que ela pode ter, né, já que ela é uma criatura metamorfa, ela pode criar bocarras gigantes para morder as pessoas, mas ela também tem poderes psionicos, né? Já se não bastasse tudo, ela ainda tem uma espécie de chicote psiônico que ela conecta, né, psionicamente com o seu alvo e simplesmente esvazia a mente dela de pensamentos, causando dano psiônico no processo. Outros poderes psiônicos que ela tem é a orbe psiônica, que ela pode jogar num alvo, causando dano psiônico também, e se teletransportar a curtas distâncias. Então é um bicho muito difícil de você pegar, porque ela tem várias formas de fugir. Mas, se o grupo der sorte e conseguir, né, matar uma dessas criaturas, o tormento deles vai estar apenas começando. Porque no melhor estilo, essa nem é minha forma final, os restos, né, a gosma que fica no chão dessa criatura, começa a borbulhar e dos restos mortais da criatura surge o, adivinha só, emissário superior, que é uma versão muito mais perigosa dessa criatura, que ao invés de ser uma criatura que fica lá espionando na sociedade, se passando para os outros, ela vira uma grande ameba gigantesca que consome tudo que está em volta. Bom, e assim que o grupo então derrotou a forma inferior, imagina, o grupo já está cansado, já teve uma luta contra uma criatura de nível de desafio 19. De repente, ela vira uma maçaroca gigante, né, imensa, na verdade, né, de
de tecido, membros, apêndices, bocas, todas as formas que a criatura já tomou, meio que são mescladas em uma única ameba gigante, uma aberração que treme, né, com energias psíquicas que causam ali a alteração da realidade no seu entorno. Ela faz essa alteração da realidade de uma forma tão sinistra que quem estiver próximo dela vai olhar no seu entorno e vai ver bocas e dentes saindo das paredes e do chão tentando agarrar ele. Uma doideira, maior doideira. E ela também cria um campo de força psíquico que encerra qualquer feitiço que tiver na região e causa dano psíquico em quem estiver em volta. Então ela pode ali aniquilar os magos do grupo que queiram banir ela para outra dimensão ou fazer qualquer coisa para encerrar esse mal terrível. Outro ataque sinistro dessa criatura é que ela atira uma bola de bile que explode quando toca no chão, causando 10 de 10 de dano de ácido em quem estiver em volta. Tem que fazer tem que fazer uma jogada de proteção, né? Uma salvaguarda de destreza, dificuldade 23 para tomar metade desse dano. Então é como se fosse uma bola de fogo 3 vezes pior. E que essa criatura pode fazer toda vez que ela recarregar, tirando um 5 ou 6 no D6. Ah, e o mais interessante, das poças formadas por essa maçaroca de bile, surgem, né, brota do nada, um abocanhador matraqueante, que é uma outra criatura que a gente já inclusive fez vídeo aqui no canal. Então, talvez essa seja a origem dos abocanhadores, né? No passado, um desses emissários pode ter chegado no mundo e feito um desses ataques. Bom, mas se você estiver pensando, mas essas criaturas são muito poderosas, eu queria colocar na minha campanha mais cedo, né? Porque começar uma campanha com uma criatura nível de desafio 19 não dá muita chance para os jogadores. Às vezes você quer começar de uma forma mais leve e ir escalonando o horror durante toda uma campanha baseado nos males antigos. E aí, o livro Mordenkainen apresenta Monstros do Multiverso pode te ajudar. Se você quiser, também tem links na descrição para a versão em português aqui no link de afiliados da Amazon. E esse livro apresenta outros tipos de prole estelar que não sejam os emissários que eu já citei, que se encaixam em qualquer momento da campanha, desde do nível 1 até o nível 20. São a prole estelar Gru, a prole estelar Bruta, a prole estelar Mutiladora, a prole estelar Maga Larva e a prole estelar Vidente. Começando pelo Gru. Bom, os Gru são as proles estelares mais fraquinhas, são nível de desafio 1/4 e são como se fossem bucha de canhão, né? Eles aparecem em vastas quantidades quando caem um desses cometas aí e eles servem mais ou menos como piranhas, sabe? Que atacam em bando e destroem a pessoa, porque elas têm ataques que ganham vantagem, né? Se tiver outro Gru ali por perto atacando também. Além disso, elas fazem um barulho, uma dissonância psíquica, né, com os trimeliques e mandíbulas se rangendo deles, e os barulhos nefastos que elas fazem, criou uma espécie de campo psíquico que acaba atrapalhando as pessoas. Elas têm desvantagem em várias ações enquanto estiver dentro dessa aura aí, desse barulho ensurdecedor e crepilante. Bom, em seguida temos a prole estelar Mutiladora, que é nível de desafio 5, e já é uma criatura mais parruda, que anda meio agachada, assim, com uma postura mais baixa, e tem mais de 4, 5 braços, algumas têm até 6 braços. E ela é uma espécie de assassina, né, entre as proles estelares, porque ela consegue, de forma meio contorcionista, assim, entrar por chaminés, buracos e qualquer canto, e elas fazem um ataque com 6 braços ao mesmo tempo, com um ataque furtivo ao mesmo tempo, que é capaz de assassinar qualquer um. O outro tipo é a prole estelar Bruta, que é uma criatura parecida com um ogro, assim, só que imagina um ogro, só que com a pele toda translúcida, meio roxa, assim, o Geleia do Caça-Fantasma. E lá dentro você vê só alguns órgãos ali se movendo dentro dele e tal. E ele tem uma bocarra com várias fileiras de dentes, como se fosse um tubarão, e um olhinho morto, assim, branco. E essa criatura, além dos ataques de brutamonte que ela tem, né, um porradão que ela dá, ela ainda tem uma habilidade muito específica, que é o espelho psíquico. Qualquer dano psíquico que a criatura toma, ela rejeita o dano, não toma nada, e ainda reflete, né, espalha esse dano psíquico numa área, né, de até 3 metros em volta dela. Então isso é capaz de criar um combo infinito. Se você tiver duas criaturas desse tipo, uma perto da outra, né, o dano psíquico pode ficar rebatendo de uma para outra e causa dano infinito quem tiver em volta. Para isso basta alguém dar dano psíquico em uma delas. E uma das criaturas que a gente vai falar agora
é capaz de causar dano psíquico à distância. Então fica a dica aí, caso você queira eliminar o seu grupo de jogadores. Aí, mestre, você tem um combo infinito, impossível de ser negado aí pelo jogador. Caso você seja um desses mestres apelões. Bom, e o próximo que vamos falar é a Maga Larva, que é uma criatura de nível de desafio 16. Quando um bruxo ou um outro conjurador entra em contato com uma prole estelar emissário, né, que foi o primeiro tipo que a gente falou, às vezes a força psíquica do emissário pode fazer com que esse mago, né, esse conjurador, passe por umas transformações bizarras. Primeiro que a mente é completamente dominada, né, pelo emissário, né, pela prole estelar. Em seguida, o corpo da pessoa vai se desmantelando e virando um amaranhado de vermes. Né? Ele vira um bloco de vermes ali que tenta manter, de alguma forma, a estrutura bípede que a criatura tinha antes, né? Que o mago tinha antes. Só que agora, né, ele se veste, né, se disfarça, coloca uma máscara, né, um manto por cima, mas se você olhar de perto, não é uma pessoa que está mais ali, sim um amontanhado de vermes. E ela continua tendo poderes mágicos, né? Só que agora ela tem esses pequenos vermes que ela pode, né, soltar para cima das pessoas, mordiscando, né, e rasgando o corpo das pessoas. E a dor que as pessoas sentem, né, com esses ataques desses vermezinhos, cria uma onda psíquica que é capaz de curar a maga da larva. E por último, temos a prole estelar vidente, que é de nível de desafio 13, que normalmente são líderes de culto, né, que acabam indo recepcionar as proles estelares que chegaram, né? E eles acabam sendo possuídos por uma prole estelar, que é uma prole estelar, digamos, desencarnada, né, digamos assim, que entra nesse líder de culto e faz alterações também no corpo dela. Ela fica com aspectos meio de anfíbio, assim, sabe? E ao mesmo tempo ela cria um cajado feito das pedras, né, do meteorito que caiu. E esse cajado tem um poder psíquico muito forte também. O vidente acaba sendo uma espécie de líder natural, né, entre as tropas que acabaram de chegar na Terra com a queda desse meteoro. E normalmente ela é vista, né, o vidente é visto cercado ali de outros brutamontes, né, onde ela pode fazer aquele combo que eu falei, né, de causar dano psíquico e fazer refletir em todo mundo que estiver em volta. Né? E outras criaturas menores, como os Gru ou os mutiladores também, que ficam ali sob domínio, sob controle do vidente. Bom, e a criatura tem 5 poderes bem interessantes. Primeiro, ela tem um movimento intangível, que ela pode atravessar objetos e pessoas como se fosse em terreno difícil. E qualquer pessoa que ela atravessar com esse movimento toma dano psíquico automaticamente. E o melhor, ela não toma ataque de oportunidade quando ela está em forma intangível. O cajado que eu mencionei, que é feito lá de restos daquele cometa, ele, se você for atingido, né, uma cajadada dessa, você além de sofrer o dano, né, da pancada, você ainda sofre dano psíquico, né, para variar, e você ainda fica incapacitado se você falhar numa salvaguarda. Além disso, ele ainda ataca com uma orbe psíquica que pode atingir de longe uma criatura e tem um poder incrível chamado colapsar distância, em que ele pode teleportar um inimigo. Né? Ele pode escolher qualquer inimigo ali e teleportar ele para 18 metros de distância. Digamos que você quer jogar um mago do grupo no meio de um monte de brutamontes, né, de prole estelar, ele consegue fazer isso. E o pior, quem testemunhar esse teleporte sinistro ainda leva dano psíquico. Então ainda por cima é um ataque de área. E ele também tem a habilidade de dobrar o espaço. Se ela for atacada, né, se o vidente for cercada ali, ela consegue trocar de lugar com uma outra criatura aliada dela, né, uma outra prole estelar, que se torna o novo alvo do ataque. Então é isso. Se você gostou, deixe os comentários aí e entre na nossa aba comunidade para ver mais criaturas aqui da série Monstros de D&D. Eu, particularmente, gosto mais dos emissários que aparecem no Guia de Van Richten do que esses outros que aparecem no livro do Mordenkainen. Mas deixa aí o seu comentário sobre qual dessas criaturas você vai colocar na sua campanha. Beijos!